Olá! Nessa aula, a gente vai dar uma olhada no livro de Gênesis. Como ele está constituído, como ele está organizado. A palavra Gênesis significa origens. Assim como o título hebraico significa Bereshit, que significa no princípio, que são as primeiras palavras desse livro, porque ele vai contar uma série de relatos. Ele conta as origens da humanidade, as origens da maldade, ele conta as origens do povo de Israel. Então, quando nós olhamos para esse livro, a gente vai olhar para o livro de Gênesis como ele está formado em dois grandes blocos. No primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 11, os teólogos vão chamar de o livro das origens, porque tem uma perspectiva mais universal, mais ampla, e fala da humanidade como um todo, como uma grande unidade. Já o segundo bloco, os capítulos 12 a 50, é mais específico, mais pontual, e se concentra na história de Abraão e seus descendentes. O livro da origem começa com dois grandes relatos. O relato da criação, no capítulo 1, é uma perspectiva mais ampla, que conta como Deus criou todas as coisas, como ele fez boa todas as coisas e que ele achou bom todas as coisas. No capítulo 2, é um relato mais concentrado na criação do ser humano. Após o capítulo 2, no capítulo 3 a 11, mostra como o pecado entra na história da humanidade, como ali ele se desenvolveu e cresceu. Então, mostra o aumento do pecado, desde o pecado de Adão e Eva e sua revolta contra Deus, depois o assassinato de Abel por seu irmão Caim, e aí toda a descendência de Caim é apresentada como uma descendência violenta, e isso vai desencadear nos capítulos 6 a 9, que vai mostrar o grande relato do dilúvio, e depois a história da Torre de Babel. Então, quando a gente olha a segunda parte do livro, que é dos capítulos 12 aos capítulos 50, nós temos a história de três patriarcas, três ancestrais do povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. E nós temos um bloco grande a partir do capítulo 37, que vai mostrar a história de José e como ele está inserido na história de Jacó. Na história dos patriarcas é importante ressaltar a promessa de Deus dada a Abraão e repetida aos seus descendentes, como a promessa que incluía abençoá-lo, abençoar aos descendentes, isso aqui é interessante, e como essa promessa era incluir a grande nação de Israel e todas as famílias.